Então nós vamos continuar criando o quê? Uma classe para a gente começar a entender como funciona aquela questão de instanciar um objeto que está sendo gerenciado pelo Spring. Olha só, então agora, o que nós temos aqui? Que nós queremos que o Spring dê para nós um objeto instanciado, uma instância de um objeto para nós. Lembra que a gente falou que nós vamos inverter o controle? Então eu tenho um objeto aqui, um objeto X, e eu quero uma instância, por exemplo, do meu DAO, né? Do meu usuário DAO. Então eu faço isso aqui, eu coloco lá, usuário DAO. Eu quero uma instância do usuário DAO. Então ao invés de eu pedir diretamente, eu ir lá instanciar, eu vou lá e peço para o Spring. Spring, me dê esse cara. Então quer dizer que esse objeto usuário DAO, ele tem que estar dentro do contexto do Spring. O Spring tem que conhecer ele. Eu não posso falar para o Spring, Spring, me dá um objeto, e o Spring nem conhece ele, nem sabe quem que ele nem está anotado ou configurado para que o Spring possa gerenciá-lo e a gente pedir. Não pode. Então ele tem que estar anotado ali, tem que estar configurado. Então o local onde a gente faz a configuração dele é através daquele arquivo que a gente colocou, que é o application context. Então aqui a gente faz o seguinte, a gente coloca, e diz, agora o Spring conhece esse objeto, ele tem autorização para instanciar esse cara aqui, chamar esse objeto, tá? Então como isso funciona agora? Por exemplo, se a gente for criar uma classe de teste, igual a gente colocou aqui no nosso passo a passo aqui. Temos aqui, colocamos lá, o nosso usuário DAO, registramos ele. Beleza, aí nós temos aqui uma classe de teste. Uma classe de teste qualquer, por exemplo. Uma classe de teste qualquer. Que nem é ainda pelo JUnit, uma classe de teste qualquer. Aí eu pego e falo o seguinte, eu vou instanciar um DAO. O que eu faço? A primeira coisa que eu tenho que ter é acesso ao contexto do Spring. Quando eu falo eu quero ter acesso ao contexto do Spring, eu estou dizendo o seguinte, Spring, eu quero acessar todos os objetos que você está gerenciando. Esse contexto, didaticamente falando, vamos explicar assim, quando falou contexto, didaticamente falando, vamos explicar assim, é esse quadrado aqui, esse cara é o contexto. O objeto X pede para o contexto do Spring dar o meu usuário DAO. O meu objeto Y pede para o contexto do Spring me dar esse outro objeto usuário DAO. Então o contexto do Spring é aquele objeto que representa o Spring e os seus objetos que ele está sendo gerenciado. É como se fosse assim, eu gosto até de falar assim de uma forma bem tranquila. Pensa aqui o seguinte, didaticamente falando, pensa numa salinha aqui, certo? Numa salinha. Deixa eu enviar esse cara aqui para trás aqui. Pensa numa salinha. Essa salinha azul se chama Spring. Essa salinha azul se chama Spring. Todos os objetos que estão ali dentro dessa salinha azul, o Spring tem como gerenciar. Essa salinha azul se chama contexto do Spring. Então todos os objetos que o Spring, que nós colocamos naquele arquivo de configuração, registramos como um bin, ali, ele está dentro dessa salinha. Quer dizer o quê? Quer dizer que o Spring pode gerenciar esse objeto para nós, pode nos fornecer uma instância desse objeto, pode construir ele para nós. Então se eu tenho aqui um objeto X, eu falo assim, contexto do Spring, vou lá no contexto do Spring, nessa sala aqui azul, e falo, eu quero esse objeto aqui. Tá? Então, ou seja, nesse escopo, nessa região que é o próprio Spring, gerenciado pelo Spring. Trazendo para outro objeto, esse contexto do Spring, é uma região de memória, um gerenciador, onde nós temos ali todos esses objetos que vão ser gerenciados por ele. Tá? Então basta, eu nunca chego e falo assim, objeto X diretamente, eu falo assim, objeto X, acessa o contexto do Spring, aí eu peço para ele, uma vez que eu cheguei aqui no contexto do Spring, eu aviso para ele que eu quero uma instância desse cara. Como que eu faço isso? Como que a gente faz isso? Então a gente vem aqui e faz assim, cadê o nosso step by step aqui? Olha só, o que a gente faz? Eu falo assim, contexto, tá vendo? Que é aquela região azul, me dá um bin aí dentro que você tem, chamado usuário DAO.class. Ele, beleza, deixa comigo, eu vou lá e instancio e dou para você. Entendeu? Então, aqui quando eu falo assim, application context, eu criei o contexto, eu construí o contexto. Nesse momento eu construo o contexto.
E com o contexto construído, eu posso pedir todos os objetos que estão lá dentro do contexto. Tá? Então, isso aqui é uma forma de fazer a chamada desktop, standalone, sem ser web. Eu chamo o application context, que representa esse contexto, construo ele, new, class path XML application, passo para ele qual que é o arquivo de configuração, onde tem as informações do Spring, e depois, toda vez que eu precisar de uma instância, eu sei que foi declarado aqui dentro que o usuário DAO pode ser criado. Então, o Spring me dá uma instância dele. Agora, o Spring que está controlando para a minha instância. Tá? Então, a gente faz assim, ó. Vamos pegar uma classe de teste aqui. Vamos criar sem ser JUnit, tá? Só para a gente testar aqui uma classe de teste. Eu quero que vocês façam isso comigo. Tá? Então, a gente vem aqui, ó, new, class. Vamos seguir aqui ó, tá teste usuário DAO, né? Vamos deixar assim, ó, teste Spring. Teste Spring. Vamos descer. Vamos mudar um pouquinho. Teste Spring. E aqui a gente coloca o método main aqui dentro. Olha só. Main. E um enter ali. Pronto. Tá ali. Um main. Beleza. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar o application do Spring. Application context. E vamos chamar aqui, ó, contexto do Spring. Aí eu vou dar um new class path XML context. Aqui tem várias versões aqui dele, ó. Tá vendo? Nós vamos passar um com a string location, que é aquele arquivinho XML, application.xml e ponto e vírgula no final. Então ficou assim, ó. Perceba que a gente colocou class path XML application e o nosso arquivinho XML que foi carregado. Agora ficou bem fácil a gente obter instância. É só pôr contexto.get, né, get bin. Então vai ficar assim, ó. A gente coloca aqui contexto .get bin. Tá ali. Quem que eu quero? Eu quero uma instância de usuário DAO.class. Ele vai ter que me dar uma instância do usuário DAO aqui. Ctrl Shift O para corrigir a importação. Quer dizer que esse get bin, ele vai me retornar um usuário DAO. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Usuário DAO, uso DAO, recebe o retorno do Spring. Isso aqui é o teste do Spring. Se isso aqui funcionar, quer dizer que o Spring conseguiu instanciar para nós o usuário DAO. Ele conseguiu instanciar para nós. Quer dizer que o Spring já tá fazendo o seu papel, né? Já está cumprindo com o seu papel de gerar para nós essa instância, de construir esse objeto. Lembrando que nós estamos terceirizando o nosso trabalho de instanciação. Ou seja, nós estamos, o Spring que está construindo para a gente o nosso objeto. E a gente estudou na aula passada os benefícios disso, alguns dos benefícios disso, alguns controles interessantes que ele vai fazer para a gente. Eu coloquei o nome do arquivo, application context, inclusive até faltou aqui, ó, context.xml, que é o que? É aquele arquivo de configuração que nós construímos na aula passada. Lá ele diz que o usuário bin é um bin que vai ser gerenciado pelo Spring, que vai ser construído pelo Spring, vai existir dentro do contexto do Spring. Tá? Se a gente rodar esse teste aqui, ó, por exemplo, a gente pode até rodar, a gente até poderia fazer ele dentro de um JUnit, né? Poderia até fazer ele dentro de um JUnit para ver se isso aqui vai acontecer. Como faz para transformar isso aqui num JUnit? @testes. É só mudar esse método aqui, ó. Opa, faz assim, ó, public void teste Spring, nome do método. Aí, teste Spring, e aqui a gente coloca a anotação teste. A anotação teste. Pronto, nem precisa mais do main, lembra? Não está testando. Aí a gente pode falar, né, que acerte true, né? Aí vai entrar aquela questão de você importar estaticamente. Vamos deixar sem acerte true por enquanto. Que aí eu
para a gente não fugir do escopo. Mas teria que colocar estaticamente o assert para testar. Vamos só rodar assim primeiro. Vamos fazer o trabalho formiguinha. Então a gente vem aqui, roda ele e vê se isso aqui vai dar certo. Com JUnit, ó. Aí ele falou que não existe aqui, ó. Ó, classe não encontrada. Então tem que ver se tá certo o nome que eu coloquei aqui, ó. Né? Se esse nome que eu coloquei aqui tá certo. Eu já vi que tá errado. Se eu olhar aqui, nem existe esse cara aqui, ó, usuário, ó, tá vendo? É só assim, ó, htcurso.model.usuário.dal. Só para testar, olha só o control, olha só, o control, ó, clicou, ele leva, aí agora tá certo. Se eu rodar o teste, quer dizer que agora tem que dar certo. Opa, quer dizer que o nosso Spring está configurado, que é uma beleza. Está redondo, está funcionando. Eu falei para vocês, esse curso é o mais fácil que tem, porque, né, você programa cada vez menos. Agora nós vamos configurar o Spring para que ele possa instanciar para nós o Entity Manager. Nós vamos deixar de lado aquele nosso Java útil que criava para nós o Entity Manager na mão. Né? Agora nós vamos usar um mecanismo do Spring. O Spring já tem um gerenciador dele, um jeito dele construir isso para a gente. Tá? E aí eu vou explicar como que a gente faz para vincular essa dependência do DAO. Porque, não sei se vocês lembram, olha só, um objeto depende do outro. Então a gente fez assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Então a gente fez aqui, ó, o nosso objeto usuário DAO. Vamos colocar aqui, o nosso objeto usuário DAO, ele depende de um objeto. Qual objeto que ele depende? Qual objeto que ele depende? Para ele poder fazer o cadastrar, para ele poder fazer isso tudo. Ele depende de um Entity Manager. Exatamente. Então, ou seja, ele tem um vínculo com o Entity Manager. Então, esse usuário DAO, ele não consegue funcionar sem o Entity Manager. Então, nós podemos dizer, olha um conceito importante que eu vou dizer aqui. Nós podemos dizer que o Entity Manager é uma dependência do usuário DAO. Então, concorda comigo que vai ter que ter um vínculo. Em algum momento, nós vamos ter que criar um vínculo, né, do usuário DAO com o Entity Manager. Através daquela propriedade, dentro do usuário DAO, nós criamos uma propriedade que representa esse vínculo. Como chama essa propriedade que nós criamos? Como chama? Exatamente. Entity Manager, né? EM, olha só. É isso aqui, ó. A gente declarou uma propriedade lá dentro, aqui, ó, ou conexão, ou Entity Manager. Dentro do nosso DAO tem um cara, vou até engordar ele aqui, tá? Olha só. Dentro desse DAO, desse usuário DAO, nós temos uma propriedade do tipo Entity Manager que vai apontar para um objeto Entity Manager. Então eu posso dizer que esse Entity Manager é uma dependência do meu usuário DAO. Então o Spring, além dele construir para nós esse gerenciador de entidade, a partir de agora, vamos dar um jeito dele construir para a gente isso aí, tá? Ele, além de construir, nós vamos dizer para o nosso usuário DAO, nós vamos dizer para o Spring que o usuário DAO depende do Entity Manager. Porque hoje a gente faz manualmente uma chamada aqui, ó. No construtor do usuário DAO, o que a gente faz? A gente vem aqui e faz assim, ó. Cadê o usuário DAO? Ó. No construtor do usuário DAO, a gente vai lá e manda o nosso abrir conexão, trazer para nós essa instância. Agora nós vamos dizer aqui em cima, para o Spring, ó, Spring, eu quero uma instância. Então, esse conceito de dizer para o Spring que você quer uma instância, porque essa instância é uma dependência de um objeto, isso se chama injeção de dependência. O que é uma injeção na vida real? Exatamente, algo que você injeta, algo que você aplica, né? Algo que você insere. Então, o Spring vai dar uma injetada no nosso DAO. Ou seja, ele vai colocar um objeto que o DAO depende. Todos os objetos que o nosso DAO depender, a gente fala, Spring, me dá uma instância de Entity Manager que eu vou precisar dela. Então isso se chama injeção de dependência. Tá? É uma das características bem interessantes do Spring. Tá? Então a gente pode dizer que esse cara vai ser inserido aqui dentro por uma injeção de dependência. Então a gente vai colocar uma injection
DI, ó, uma DI, Dependency Injection, ou coloco aqui como injeção de dependência. O Spring vai controlar para nós todas as injeções de dependência a partir de agora. Toda vez que eu precisar de um objeto, toda vez que um objeto depender do outro, nós vamos pedir para o Spring fazer essa injeção, exceto para os objetos do tipo Entity. Nós não vamos pedir para o Spring criar para nós um objeto usuário. Nós vamos dar um new usuário. Nós não vamos pedir para o Spring criar um objeto cliente, fornecedor. Os objetos de entidade, nós que vamos trabalhar com eles. Nós vamos instanciar eles. Esses outros objetos, que fazem objetos de gerenciamento, vamos colocar assim, ele vai ser instanciado pelo Spring, via injeção de dependência. Tá? Então, nós vamos usar a fábrica do Spring para construir esses objetos e injetar em objetos que dependem dele. Então, quem vai construir esse Entity Manager vai ser a fábrica do Spring. Quem vai construir esse DAO vai ser a fábrica do Spring. Quem vai vincular esse Entity Manager nessa propriedade vai ser a fábrica do Spring. Injeção de dependência. Entenderam esse conceito? Então, agora nós vamos configurar para o Spring conseguir construir esse Entity Manager. Tá? E nós também temos que configurar esse DAO para que o Spring possa injetar nele. Entende? Então, eu deixei para ele falando do Spring conforme a coisa ia fluindo. Eu vou falando um pouquinho sobre ele, ao invés de eu fazer um textão explicando o que é o Spring. Agora estou explicando mais uma das características do Spring, tá? Onde que ele está entrando aqui na história. Então vamos configurar. Então a gente vai vir aqui e vamos configurar. A primeira coisa que vamos configurar é o Data Source do banco de dados. Tá? Esse arquivinho aqui, pessoal, eu vou pedir que vocês copiem ele. Sabe por quê? Primeiro, que até a gente terminar de digitar isso aqui, acabou a aula. Né? Acabou a aula. E segundo, vai dar tanto pau se vocês digitarem que eu não vou nem conseguir ir máquina por máquina tentar corrigir. Então eu vou pedir para vocês copiarem, né, por questão de erro de digitação, e eu vou explicar o que quer dizer cada uma dessas partes. Pode ser assim? Porque senão a gente vai errar e é certeza que vai ser uma letrinha minúscula, uma letrinha maiúscula, uma aspas e não vai dar certo. Tá? Então pode copiar isso aqui, ó, configurando o Data Source com banco de dados. Aí copia. Criando um Entity Manager, copia também. Aqui, ó, desse bin, tá vendo? Ó, desse bin aqui, configurando, copia o comentário também, até o outro bin, certo? Copiando aqui. Então a gente cola dentro do nosso Application Context, porque senão a gente tá enrolado. Os dois, o configurando o Data Source e o criando Entity Manager. Exatamente. Então a gente abre aqui e joga aqui dentro, ó, e cola. Cola aqui dentro e salva. Entendeu? No application aqui, né? No application, que nós estamos trabalhando com o Spring. Mas antes do bin que tem nele, né? Não, aqui, ó, depois do bin. Aqui você já tem um bin que é de usuário. Entendeu? Uhum. Não, bins é a cabeça. Barra bins é o final. É a cauda. Ah, sim. Então esse último barra bins aqui tem que ficar por último. Sempre vai ter aqui, ó, bins, que é um conjunto de bin. Entendeu? Barra bins. E aqui nós temos vários bin. Bin 1, bin 2 e bin 3. Ok? Tá cheio de bin aqui.